Boa noite, Hugo. Tudo bom, meu querido? Muita paz e muita luz, viu? Jesus abençoe. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, por mais uma oportunidade, de podermos, na noite de hoje, de estudar mais uma vez a obra Pensamento e Vida por Emmanuel. Hoje nós iremos estudar a lição 4, Instrução, e vamos refletir um pouco o que é que o benfeitor espiritual Emmanuel deixou para todos nós refletirmos mediante as instruções e as orientações dele. Nesse exato momento, rogamos a Deus Jesus, agradecendo a todos pela conexão conosco, por todos que estão aí participando conosco, desse estudo todos os sábados às 10 horas, às 22 horas. E vamos agradecer a Deus Jesus por esse momento, para poder iniciar o nosso trabalho e dar continuidade ao estudo e reflexão do livro Pensamento e Vida, da lição 4, Instrução por Emmanuel. Oremos. Senhor Jesus, Mestre Divino Amado, humildemente, Senhor, rogamos a Ti a assistência dos benfeitores espirituais, que possa trazer para todos nós, encarnado e desencarnado, a paz, a tranquilidade, a serenidade. Rogo a Ti, Senhor Jesus, para que possa abençoar todos os nossos irmãos que estão conectados conosco, abençoando o seu lar, suas famílias, abençoando a toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Que os nossos benfeitores espirituais nos inspirem e que nos torne a nossa palavra simples e humilde, para que nós possamos expressar o pensamento do benfeitor espiritual Emmanuel para nossas reflexões diárias. Que as bênçãos divinas do Mestre Jesus recaiam sobre os nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Portanto, vamos iniciar nosso trabalho, que iniciamos, na verdade, no dia 22 do mês passado, e iniciamos com os seguintes títulos, Já tivemos aí a primeira lição, que foi Emmanuel falando o espelho da vida, onde ele fala da mente, ele fala dos reflexos daquilo que nós pensamos, daquilo que idealizamos no segundo momento. E nesse instante ele vai trazer nessa reflexão da lição 1, o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte, o que nós pensamos, o que nós estamos refletindo, falando, a nossa mente, ela traz de reflexão, é captada, no espaço, nos ambientes, onde quer que estejamos. O segundo momento é a segunda, Bem-vinda, minha irmã Janaína, Jesus te abençoe, querida. O segundo, a lição foi a vontade. A vontade é o desejo da realização de tudo aquilo que o indivíduo idealiza, mentaliza, plasma. E ele vai dizer o seguinte também: comparamos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, que nós pensamos, que nós refletimos, que nós idealizamos, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Ele vai trazer aqui que a nossa mente é um escritório subdividido e que tem diversos departamentos, e que a vontade é que dá o impulso da realização daquilo que nós queremos, Essa foi a segunda lição da vontade. A semana passada nós estudamos a lição terceira. A lição terceira traz como título cooperação, muito elucidativa,
essa mensagem que Emmanuel vai iniciar dizendo o seguinte: para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhes basta a nomeação para o encargo. Ou seja, não adianta, né, promover alguém se ele não tem essa habilidade de dirigir, de coordenar, né, de supervisionar, de promover outros também, porque é importante que nós possamos promover alguém, possamos fazer algo em favor de alguém, mas para isso requer mérito. E Emmanuel vai trazer essas reflexões. E cooperação. Precisamos cooperar, precisamos fazer algo para que as coisas possam fluir e auxiliar e ajudar a todos. E hoje nós iremos iniciar as nossas reflexões com a lição 4, tá certo? Instrução. E aí Emmanuel, o benfeitor espiritual, ele começa a dizer o seguinte: já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Olha lá o que ele nos traz: 2 asas que irão nos conduzir até Deus, até a presença dele. Asas essas que nos darão a possibilidade de nos aproximarmos de Deus, de podermos estarmos junto de Deus, participando da sua misericórdia, do seu auxílio, da sua ajuda, do seu amparo, de tudo que nós, né, possamos experienciar, né, a divindade divina, né, a divindade, melhor dizendo. E ele continua: uma chama-se amor, a outra sabedoria. O amor. Eu sempre digo, nós somos, se Deus é amor, nós somos amor. Se Deus é inteligência suprema, nós também somos inteligência suprema. Ou inteligência. Porque como diz, pergunta a Kardec, né? Quem são os espíritos? Parte da criação divina, né? O espírito, ele é o princípio inteligente, né? Ele, Deus, nos dotou de inteligência, na medida que passamos pelo estágio evolutivo do mineral, do vegetal, do animal, até o hominal, né? Atingindo a cadeia da evolução moral e espiritual. Boa noite, minha querida Aida. Que saudade de você, querida. Jesus abençoe você e seu lar, viu? Bem-vinda, muita luz e paz para todos nós. E aí ele vai trazer, né, o quanto, minha amiga, outro para você. Um abraço fraterno, amigo querido, viu? E aí ele nos traz, e aí ele continua: boa noite, minha irmã Teresa, bem-vinda, querida. Jesus te abençoe, viu? E aí você já sai de uma live, já entra em outra aqui, né? Parabéns pela sua live, viu, Teresa? Paz e saúde. Pelo amor, que acima de tudo, pelo amor que acima de tudo é serviço aos semelhantes, né? Olha lá o que ele vai dizer para todos nós. Boa noite, querida, boa noite. Me dê um retorno se vocês estão me ouvindo. Se você... Certo, graças a Deus. Assim seja, irmã Teresa. E aí Emmanuel vai dizer: pelo amor que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes. Ora, se Deus é amor, ele nos possibilita a condição de amar aos semelhantes. Porque só através do amor é que nós chegaremos até a Deus. E ele diz: o amor, acima de tudo, é serviço
aos semelhantes, ao próximo. Porque como diz Jesus, que adianta amar a Deus se eu não amar o próximo? A criatura se ilumina, porque quanto mais eu dou amor, mais eu recebo amor de Deus. Porque Ele sabe que eu vou dar condição àquilo que Ele está me dando, né? Ou seja, é dando que se recebe. Se eu dou, se eu sou bom administrador, se eu conduzo bem, eu vou o quê? Saber lidar. E sabendo lidar, Deus vai o quê? Me capacitando para que eu possa dar cada vez mais. E aí ele diz, quanto mais eu amo e auxilio o semelhante, a criatura, todos nós nos iluminamos e a formezeia por dentro, ou seja, nos evoluímos, nos abrilhantamos, nos iluminando por dentro, ficamos formosos por dentro. Porque como diz alguns escritores, né, e a lenda, né, de que Sócrates era feio por fora, era esquisito, mas tinha uma luz interna, tinha um brilho interno. Por isso que as pessoas, os jovens eram atraídos por ele. Por quê? Pelo sentimento de amor que ele explanava e pelo desejo de servir e pela sua sabedoria, né? E aí, formoseia por dentro, emitindo em favor do outro. Porque quanto mais eu me ilumino, quanto mais, né, eu tenho essa iluminação, quanto mais eu tenho esse sentimento de desejo de servir, mais eu repasso para o outro. É feita a parábola do semeador, que saiu a semear. E quando ele semeia numa terra, num coração que dê frutos, aquela terra produtiva, né? Aquela terra que dê a possibilidade, a condição daquela semente cair, e aquela semente caindo, ela vai frutificar, vai fazer com que aquela árvore cresça, e crescendo vai dar bons frutos. Da mesma forma somos todos nós, né? Na medida, bem-vinda minha irmã Lenira, muita paz e muita luz. Na medida que a gente se doa, na medida que a gente aproveita as oportunidades, as coisas começam a acontecer. E aí ele vai dizer mais, o reflexo de suas próprias virtudes. O reflexo das suas próprias virtudes. Por quê? Porque na medida que a gente vai executando bem, na medida que a gente vai fazendo bem, na medida que a gente vai auxiliando o próximo, naturalmente as coisas começam a refletir no outro. Porque a gente não consegue mais ver maldade no outro, a gente não enxerga defeito no outro. A gente vê que o outro está no estágio de crescimento como todos nós estamos. Portanto, quanto mais eu dou, mais eu recebo. E recebendo, vai exalar, vai reverberizar em mim, no outro. E é claro, podemos, um velho ditado que todo mundo diz, né? As palavras o vento soa, leva adiante, mas o exemplo ela arrasta, né? Mais do que Jesus, porque eu digo sempre, Jesus falou mais para os seus discípulos do que para a humanidade. Para a humanidade, Jesus fez o quê? Exemplificou tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas para os discípulos, como ele diz, como ele sempre vai dizer, como ele sempre disse, né? Eu não chamo mais de irmão, mas amigos. Por quê? Os amigos a gente compartilha os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas intimidades, porque a gente confia nos amigos. E era isso que Jesus enxergava nos seus discípulos. Além de irmãos, amigos leais, fiéis, mesmo sabendo que durante a sua presença muitos, né, iriam se acovardar, como ele percebeu isso em Pedro. Mas percebe que de todos os discípulos, mesmo sabendo que Pedro iria lhe negar,
ele foi o único que levou, ergueu o que? A igreja de Jesus. Porque se não fosse Pedro, será que nós teríamos o cristianismo redivivo hoje? Porque se não existisse a Casa do Caminho, como seria Estevão, a história de Estevão e de Paulo? Portanto, foi Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, toda aquela equipe que entre a estrada de Jerusalém a Jericó, que construíram, mais voltada para Jerusalém, a Casa do Caminho. Portanto, ele vai dizer, né, esse sentimento do amor, ele reflete diante das nossas virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento. E aí Jesus já diz lá atrás, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas essas verdades não são as verdades sistemáticas humanas, é as verdades espirituais. É essa que vai nos renovar, nos transformar, nos permitir a chegar próximo de Deus. Porque nós, adquirindo esse conhecimento das verdades espirituais, nós daremos poucas, vazão às verdades, como podemos dizer assim, humana. Porque a verdade humana, ela é passageira, ela é passageira. E aí a gente percebe o quanto a gente, hoje é uma verdade e é uma verdade relativa. Já diz Kardec, o homem na Terra, ele não tem a posse da verdade. Ele tem a posse da verdade relativa, porque ainda não é dada a ele a condição de ter essa posse da verdade. Ele só vai ter na medida que ele vai evoluindo, crescendo gradativamente. E ele recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso de quem? Daqueles que estão à nossa frente. Porque olha só, o que não seria de nós se não fosse aqueles que já passaram por nós? Aqueles que... O que não seria do espiritismo no Brasil se não fossem os homens que trouxeram para cá, da sua forma, da sua maneira, porque não cabe a nós a julgar a forma como é o espiritismo aqui no Brasil. O importante para nós é vivenciar o Cristo. É poder, de alguma forma, incorporar todos os seus ensinamentos e poder fazer o que for de melhor em favor do próximo. Primeiro de nós, em seguida do próximo. E aí, quantos e quantos desses homens se sacrificaram? Homens esses, poucos iletrados, ou poucos letrados, não tinham muito conhecimento, mas foram homens que encararam as dificuldades, muitas perseguições das religiões da época, perseguições da polícia, muitos centros foram fechados e só funcionava com alvará. Quer dizer, percebe que quantas perseguições esses homens sofreram para que hoje pudéssemos todos nós estar gozando de uma plenitude, não 100%, mas do espiritismo. Hoje um pouco preconceituoso, ainda existe preconceito, existe, mas hoje menos, porque hoje todo mundo já está tendo uma compreensão, um entendimento. E é claro, os radicais, aqueles que são dogmaticamente ferrenhos perseguidores do espiritismo, esses já estão partindo. As novas gerações é que renovam as suas ideias, seus pensamentos, seus conceitos. E a gente percebe quantas e quantas dessas pessoas hoje não falam mal do espiritismo. A gente estava vendo uma live de Severino Celestino,
ele falando da parábola do bom samaritano, e antes dele encerrar a sua live, ele vai dizer que viu uma reportagem de um religioso, né, falando sobre as questões de todos aqueles que passaram, né, diante do samaritano, né, o primeiro, né, ele vai dizer, foi o católico que passou e não fez nada. O segundo foi o protestante que passou e não fez nada. E olha só, para surpresa de Celestino, ele contando. Por último passou os espíritas. Olha lá. Por que os espíritas? Porque é uma doutrina, são seguidores que mais praticam o quê? A caridade. Olha lá a responsabilidade que nós temos diante das pessoas, da prática da caridade. E Emmanuel vai dizer que eles comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-nos para o alto, ou seja, com os exemplos desses homens que passaram por nós, nos impele a ir para o alto, com a sua dedicação, com os seus exemplos. Hoje a gente estuda os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, entendemos, né, a luta incessante de Paulo, né, de todos os outros mártires que vivenciaram e que são espelho para todos nós, sabendo que, como pergunta Kardec na questão 625, quem nós devemos seguir de guia e modelo para a nossa transformação moral? E aí os espíritos vão responder com uma, dependendo da tradução, com duas. Com uma, Jesus. Com outra tradução, vede Jesus. Guia e modelo para todos nós. Mas os demais são também reflexo que nos permita ver o quanto essas pessoas lutaram, porque eles mostram para nós que vale a pena lutar. Vale a pena se sacrificar. E aí Emmanuel vai dizer mais. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Olha lá. A valorização da atual existência. Eu sempre digo nas nossas conversações, nas nossas palestras, nós estamos na nossa melhor encarnação. Por quê? Porque nós temos hoje o Consolador prometido. O Consolador que veio esclarecer, veio nos orientar, veio nos informar acerca de tudo. Porque como foi difícil a gente entender as nossas deficiências, nossas quedas, nossas mazelas, né? E tudo nós atribuímos a quem? Ao demônio. Nunca as nossas imperfeições, as nossas invigilâncias, aos nossos pensamentos, às nossas atitudes. Portanto, Emmanuel vai dizer aqui, quem ama valoriza a vida, se respeita, se ama, se cuida, se valoriza e procura valorizar a existência do outro, auxiliando, ajudando, amparando, mesmo sabendo das nossas deficiências morais. Porque não há desculpa, quem conhece o Espiritismo, em que todas as falhas, porque isso não. Precisa o quê? Nos esforçarmos. E aí a gente vai lembrar de quem? De Kardec. No que eu sempre falo nessa questão. Quase todas as minhas lives e nas minhas palestras eu falo desse ponto. Quando Kardec fala na questão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, do item 4. Os bons espíritas. E aí ele vai falar lá próximo, já no final, né, alguns parágrafos já no final. Eu acho que antepenúltimo por aí. Se conhece o verdadeiro cristão, se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar suas más inclinações. O esforço, a dedicação, isso se chama valorizar a existência, valorizar a vida. E isso se chama amar. E ele vai dizer o seguinte, através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Por quê? E aí a gente vai dizer o seguinte, quando nós jovens sofrimos
por algumas questões, né? Vou dar um exemplo que eu vivenciei, né? Eu me apaixonei por uma jovem e essa jovem não me quis mais e aí eu fiquei desesperado, chorando aquela coisa toda. Aí eu fui consolado por quem? Pela minha mãe. Mas por que pela minha mãe? A voz da experiência, a voz da sabedoria, de que aquele momento eu precisaria superar, porque outras oportunidades virão. E aí, sem saber lidar com a situação, diria: não, eu não quero outra, eu quero essa. E aí nós passamos por diversas experiências da vida e aí contamos sempre com a sabedoria dos mais velhos. Por quê? Porque eles vivenciaram as experiências. Não que nós seremos isentados da vivência e das experiências que servirão para nós de quê? De sabedoria. E aí, quando nós adquirimos sabedoria, nós o que? Valorizamos a vida. A vida é valorizada porque nós iremos viver melhor. Iremos escolher as coisas melhores, os alimentos, as roupas, os lugares, os livros, as músicas. Quantos de nós não ouvimos mais as músicas que ouvimos na juventude? Nos comportávamos da forma como comportávamos na juventude. Portanto, há sempre um crescimento, porque nós estamos adquirindo sabedoria, entendimento, compreensão, e adquirindo essa sabedoria, nós estamos escolhendo as melhores formas e maneira de viver. Isso é que é bonito, isso é que é importante, e é isso que Emmanuel traz para todos nós. E ele vai dizer mais: daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. É importante que essas duas andem juntas. E ele vai dizer por quê. A bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra. Um poço amigo numa plena sombra, que não tem água, que não tem nada. A desandar-se o viajou, ou seja, matar o viajou de sede, sem lhe ensinar o caminho. Imagina, eu chegar perto de vocês, mato a minha sede e sigo o meu rumo. Mas não sei qual é o caminho, que vocês não me ensinaram o caminho. Qual é o caminho que eu vou chegar? Aonde eu vou chegar? Será que eu vou ter outros, caminhos? E a gente, nessa questão aqui, a gente vai lembrar de Paulo Coelho, no livro Alquimista. Paulo vai narrando vários obstáculos que o pastor, o alquimista, ele vai encontrando, na sua jornada, porque ele quer encontrar a pedra filosofal, a pedra da sabedoria, e ele vai encontrar obstáculos, dificuldades, suas ovelhas se perdem, ele vai buscar frio, fome, perseguição, muitas noites nos relentos, muitas vezes querendo desistir, mas ele perseverou. Por quê? Porque ele tinha uma meta, um objetivo. Muitos auxiliaram, mas muitos não deram a ele a condição de mostrar o caminho. Quantas pessoas chegam até nós e quantas delas nós indicamos o caminho? Muitas chegam chorando, sofrendo, desesperada. Até acalentamos, acolhemos, abraçamos. Mas quantas daquelas a gente indica o caminho? Por quê?
porque elas irão passar novamente por outras experiências que levarão ao mesmo sofrimento. E aí, será que nós preparamos ela para seguir nesse caminho e seguir com segurança, sabendo que lá adiante ela vai vivenciar novas experiências? Portanto, é preciso instruir, orientar, conduzir para que aquela pessoa siga com calma, com tranquilidade, com serenidade. Como assim está sendo feito conosco? Quantas instruções nós estamos bebendo daqueles vanguardeiros que passaram por nós? E é preciso que façamos da mesma forma. Nos preparemos e preparemos o caminho daqueles que virão atrás, na retaguarda, porque irão beber dos exemplos, das instruções, né, dos modelos daqueles que lhes antecederam. É preciso esse entendimento do amar e do servir, procurando da melhor maneira possível encontrar no outro uma possibilidade de podermos sermos iguais, melhores, porque é feito uma corrida 4x4, onde cada um vai passando um bastão um para o outro, e assim vai evoluindo, assim vai crescendo, assim é a nossa existência, assim é a sabedoria, assim é a instrução. É preciso não reter e sim compartilhar, instruir, dividir. Emmanuel vai dizer mais. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso. Que interessante! Que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando sucumbir ao tormento da sede. Um mata a sede, mas não conduz. O outro mata, o outro conduz, mostra o caminho, mas não mata a sede. Tá vendo aí? É inteligente. A bondade você dá, você abraça, acolhe, ampara, mas não mostra o caminho, não dá a varinha para ele pescar. E o outro, você dá a varinha, mas não orienta o que pescar. É muito interessante, mano, né? Porque é mais ou menos isso aí que ele diz. Você vai falar da pesca, né? Você vai ter que pescar isso. E ele vai embora. Sim, mas pescar como? Como fazer com que todas aquelas informações trazidas para ele vai colocar em prática? De que forma? De que maneira? Como? O outro não. O outro não. O outro, né? Ele pescou, mas agora o que fazer com a pesca? Entendeu? Não foi dada a varinha e foi falado que era para adquirir o peixe. O outro, com a varinha, pescou. E agora eu vou fazer o que com o peixe? Um fala o que fazer com o peixe, mas não dá a varinha. O outro pega o peixe, mas não diz o que fazer com o peixe. Portanto, da mesma forma, isso aqui que ele está dizendo para nós. O primeiro momento, a bondade saciou a sede, mas não mostrou o caminho. O segundo agora, mostrou o caminho, mas não saciou a sede. E essa sede é a sabedoria, o acolhimento, o amparo, o auxílio, a ajuda. Porque não tem como a gente só acalentar, abraçar, sem instruir. E não tem como o indivíduo chegar desesperado, aperreado, você mostrar o caminho e vai por aqui e siga, sem primeiro o quê? Acalmar, tranquilizar, ajudar ele. Precisa os dois. Como? Você pega,
acalma, tranquiliza, serena. Agora você vai mostrar o caminho. É esse caminho. É isso que Emmanuel está falando. É o amar e o instruir. Todos temos necessidade de instrução e de amor. De instrução e de amor. E aí a gente vai buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. O Espírito da Verdade vai dizer: Espírita, deixo-vos dois ensinamentos, amar e instruir. Portanto, olha lá, percebe? Jesus o que? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas antes dessa questão, o que ele ensinou primeiro? 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor. E depois, instrução. O Espírito da Verdade fala a mesma coisa. Amar e instruir. E o que é que diz Emmanuel? O amor e a instrução. Portanto, olha só que coisa interessante. Todos nós precisamos da instrução, de nos instruirmos, conhecer e amar. O conhecer é preciso extrair o espírito da letra, tirar lições, para que venha enriquecer cada vez mais o nosso conhecimento e a nossa condição moral. E com isso nós estamos amando, vivenciando, servindo, ajudando e amparando. Emmanuel continua: estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da elevação. É impossível evoluir sem estudar e servir. São rotas inevitáveis na obra da elevação. Portanto, a instrução vai nos capacitarmos para sermos pessoas melhores. E sermos pessoas melhores, nós estaremos amando mais, servindo mais, auxiliando mais. Mas para que possamos ter êxito na instrução, no estudo, é preciso o quê? Humildade. Se nós não adquirirmos essa primícia da humildade, fica difícil a compreensão e o entendimento. Para estudar, é preciso a gente estar conectado com o quê? Com o sentimento, com amor. É preciso a gente estar aberto para receber o que vem do alto, das instruções, de podermos captar, nos conectar, ler, porque muitas das vezes, quantas obras a gente pega para ler, a gente lê uma folha, 2 folhas e a gente não entendeu nada. O que é que a gente faz? E muitas das vezes joga a obra lá, na escrivania, na estante. E depois de 1 ano, 2 anos, a gente vê aquela obra lá, está mais apaziguado, nós estamos mais tranquilos, mais sereno, mais sábio. E a gente pega aquela obra, vai folhear uma primeira folha, a segunda, e aí vai, porque nós estamos mais abertos, estamos mais amorosos, estamos mais conectados, estamos mais equilibrados. O momento é propício para o estudo. E aí tudo flui e aí a gente vai compreender. Porque vamos parar para analisarmos. Pegue um livro em um momento de conflito, de perturbação interior, de uma agitação perene que naquele momento aconteceu. Você vai pegar aquela obra, naquele momento vai tentar ler e não consegue. Portanto, para lermos, estudarmos, é preciso estar contrito com sentimento de amor.
E aí, diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, né, na questão de Nicodemos, já no final, os discípulos acompanhando todo aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, e aí muitas questões depois que Nicodemos foi embora, Tiago pergunta a Jesus, né? E aí Jesus depois vai indagar: Tiago, o que tu olhas nos ensinamentos? E ele vai dizer, ele vai parar, vai refletir, vai dizer: Senhor, eu vejo um ensinamento dente por dente, olho por olho. E aí, por quê? Os fariseus e os doutores da lei, naquela época, tinham o costume de observar ao pé da letra o que estava escrito. Eles só não praticavam. Ele não extraía o espírito da coisa para o seu crescimento moral e espiritual. Com isso, como fariseu ou como estudioso da lei da Torá, ele observava as leis. E aí Jesus, até tu que observa a lei da forma que está de observar, onde a letra mata e o espírito vivifica, para entender a lei é preciso o quê? Sentimento. E sentimento leva-nos ao quê? Ao amor. Portanto, instruir e amar é as duas asas, como diz Emmanuel, que nos levará até a Deus. E ele continua: toda cultura intelectual é formada em cadeia de gradatividade expansiva, porque quanto mais a gente adquire conhecimento, mais se expande o conhecimento, se expande tudo aquilo que nós estamos adquirindo. E é claro, e colocando em prática. Porque quanto mais eu adquiro conhecimento, mais maturidade eu vou adquirindo, mais sabedoria vou lhe dando, menos eu irei errar. Porque a ideia da instrução é fazer com que nos tornemos pessoas melhores. Agora, quando nós pegamos essa instrução ao pé da letra, aí sim, muitas das vezes a gente erra. E a gente vê aí quantos homens instruídos fazendo coisas equivocadas por aí afora. Não que ele pegue o que está lá na lei ao pé da letra, mas ele foja o que está escrito. E aí o que? Ele não pratica. Ou seja, os fariseus do passado. Os fariseus da época de Jesus. Porque observam todas as leis humanas, mas observando as leis humanas, não pratica. Eu conheci um rapaz, e ele trabalha na Receita Federal, e aí ele precisando de um desabafo, essas coisas todas, teve a oportunidade de ir lá no escritório dele, e ele disse: Naldo, tá aqui ó, o livrinho, o que o servidor público deve e não deve fazer eticamente. Mas sabe o que fazem com essa carteirinha, com esse livro que estão aqui? Muitos engavetam. E aí a gente vê tudo o que está acontecendo por conta disso. Não segue as regras que se encontram na lei. Porque se todos seguissem as regras da lei que está estabelecida para o servidor público, talvez nós teríamos um hospital melhor, bons servidores, escolas com bons servidores, todas as repartições públicas com bons servidores, seguindo eticamente a lei estabelecida para o servidor. Mas não todos, mas uma grande maioria não observam o que está escrito. Só uma minoria, pouquíssimo, você conta no dedo. E em tudo é assim.
Portanto, dentro das doutrinas filosóficas religiosas, também é assim. Estão lá, cada um com seu livro, mas poucos praticam de fato e de verdade. Ou seja, somos os espíritos daquele tempo de Jesus e que observávamos mais as escrituras pela letra, mas não extraía dela o espírito da vivência. Da vivência. E é isso que Emmanuel traz para todos nós na noite de hoje. A civilização, olha lá, as civilizações sucedem-se, passam ininterruptamente ou ininterruptas ao influxo da herança mental de tudo aquilo que a gente pensa, realiza e faz. Qual é o reflexo mental que nós iremos deixar para as gerações futuras, para as futuras civilizações, para os futuros espíritos que já estão chegando? Hoje estamos bebendo do passado, hoje mais evoluído. E mais adiante, o que é que nós iremos deixar para os nossos irmãos, para as futuras gerações? E Emmanuel vai continuar dizendo para todos nós: a arte, na palavra ou na música, no buril ou no pincel, evolui e se aprimora por intermédio de repercussão, a expandir-se no trabalho dos cultiveiros do belo que se inspiram uns nos outros. Que coisa linda! É poético, né? Observarmos nos exemplos dos outros que faz o bom, o belo e bonito. É maravilhoso. Deixarmos exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas esposas, para os nossos esposos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos amigos de jornada, de caminhada. Deixar um legado para alguém. É podermos fazermos o que for de melhor para que quando nós voltarmos, as pessoas consigam ver em nós os exemplos. Com poucos exemplos a gente tenta se espelhar, ver e seguir, que é o mais difícil. Porque para seguir requer de nós o quê? Renúncia. E renunciar não é fácil. Não é fácil, de verdade. E aí a gente vai ver se os nossos companheiros, bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Márcia, boa noite. Jacia, boa noite, boa noite. Boa noite a todos e a todas que estão. É o seu Eugênio. Boa noite, Cláudio, boa noite. Cristina, boa noite, muita paz. E aí a gente vai percebendo nessa condição. A escola é um centro de indução espiritual. Olha lá. A escola é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores do passado. É um legado. Eu vou passando de um para um. Os mestres são os inspiradores. Olha só, como é que um jovem vai querer ser um professor se ele não se inspirar em alguém? Em alguma pessoa que ele... Adriana, bem-vinda, gente. Vamos ver aqui, Tereza. A bênção essencial, amor à humanidade, é verdade. Jane, bem-vinda. Bem-vinda, gente. Bem-vindo, meus irmãos. Boa noite, Débora, Patrícia, nossa irmã Adriana. Portanto, a pessoa, ela vai se espelhar em alguém, nos mestres que se esforçam tanto, porque
e que são poucos valorizados, infelizmente. Porque o saber ninguém consegue se não tiver alguém que ajude a estimular, que ajude a ir a se inspirar, a se tornar uma ótima pessoa, uma excelente pessoa, ou ter uma excelente profissão. Todos nós só sabemos e só temos uma profissão porque existiu um professor. E são poucos valorizados. Mestres que realmente nos ensinam, nos ajudam, nos impulsionam a nos tornarmos pessoas melhores. E ele vai dizer mais aqui. O livro representa vigoroso imã de força atrativa. O livro, porque nós só iremos adquirir sabedoria o quê? Lendo. Plasmando as emoções e concepções de quem nasce os grandes movimentos da humanidade. É através dos livros que nascem as grandes revoluções. Por quê? Quanto mais um homem instruído, mais ele vai adquirir e vai em busca dos seus direitos. O povo que não lê não cobra os seus direitos. É isso que Emmanuel está trazendo aqui. E quanto mais um homem ele se instrui, quanto mais um homem lê, mais ele tem a capacidade de cobrar os seus direitos. E ele vai dizer mais aqui, em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho, todos nós precisamos revolucionar-nos através do conhecimento, através das instruções, porque quanto mais eu me instruo, mais eu sou capaz de realizar as melhores coisas. Mas como eu sempre digo, usando a sabedoria da humildade. Sem humildade, nós não chegaremos até o objetivo. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos-nos os mais adiantados serviços de telementação, porquanto a imensas distâncias no espaço e no tempo, incorporamos-nos às ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Ou seja, quantas almas evoluídas passaram que nós estamos bebendo das suas fontes. Sócrates, Platão, Aristóteles, Jesus, Buda, Krishna, enfim, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, grandes almas, Alzira Zaru e tantos outros pastores, presbiterianos, muitos ubandistas que deram muitos os seus exemplos, instruíram, conduziram muitas pessoas ao caminho do bem. São essas almas nobres que se esforçaram para dar exemplo, se instruindo e servindo sempre ao irmão. Amando e servindo. As duas asas da sabedoria, como diz Emmanuel, não são elas que nos levarão até ao Pai. Emmanuel continua. Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que lhes comungavam a intimidade. E ainda hoje consumamos os elevados pensamentos de que foi ele o portador. Só sei de que nada sei. Usamos muito dessa frase em quase todos os espaços e lugares da vida. Nós sempre estamos falando dessa retórica de Sócrates, de que realmente a gente não sabe de que nada sabe, e às vezes as pessoas ou nós arvoramos que sabemos, que temos o conhecimento, que nos faltam. Isso se chama orgulho, vaidade. E quando ele vem expressar para todos nós essa condição, porque os espíritos, os homens foram até o templo de Delfos consultar os espíritos, eles disseram sim, tens um homem aqui. E esse homem se chama Sócrates. E eles saíram lá do templo de Delfos, Sócrates,
Os oráculos disseram que tu és o mais sábio da atualidade. Aí ele disse, eu só sei do que nada sei. Se chama o quê? Humildade. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que eles dilataram a obra. E temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Não tem livro melhor do que a vida do Mestre. É essa que nós devemos tomar por instrução, por estudar e por vivenciar. Sem esses, porque foi ele mesmo que legou para todos nós a seguinte instrução: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai a não ser por ele. É na fonte dos seus ensinamentos trazidos pelos discípulos que nós devemos tomar como parâmetro de crescimento e de evolução, e é claro, e de servir. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos. O conhecimento, como Jesus conhecereis a verdade vos libertará, mas o conhecimento interior, colocando-nos a caminho de novos horizontes da vida espiritual, cabe a todos nós. Corre-nos, pois, o dever de estudar, sempre escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz, ou seja, dos espíritos superiores, que eles encontrem em nós a disposição intelectual e do amor para que sejamos um instrumento na mão de Deus, como diz no refrão da música de Francisco de Assis: Senhor, que eu seja um instrumento em tuas mãos. Somos ainda um instrumento falhos, com defeitos, mas com muita dedicação, com muito amor, com muita instrução, nos instruindo, estudando e servindo, seremos o melhor, se não for melhor, o que o Cristo encontrará em nós, através dos nossos anjos da guarda, nossos guias espirituais, o que pode servir melhor àqueles que estão na vanguarda, ou que estão na retaguarda, para ascender no mundo moral e espiritual. Portanto, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, minhas queridas, meus queridos, muito obrigado por tudo, por essa noite, por compartilhar conosco. Está chegando o final, vamos realizar a prece de agradecimento e pedir a Deus que nos dê a sabedoria de nos instruirmos e usarmos o sentimento de amor para poder servir melhor. Mestre divino, só temos a agradecer por tudo e por tudo. E tuas bênçãos divinas recaem para todos nós. Tenhamos uma noite de paz, tranquilidade, serenidade e uma semana vidoura de muita força, luz, paz, tranquilidade, hoje, amanhã e sempre. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que Jesus abençoe a todos vocês hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Paz, luz e sossego no coração. Boa noite, gente. Fiquem na paz de Deus, viu? Até a próxima. Próximo sábado será a lição 5. Educação. Vamos lá, educação, tá certo? Gratidão a você, Tereza. Obrigado, gente. Paz e saúde, viu? Obrigado, gente.